Aí pessoal, sou eu mais uma vez. Vou aqui mostrar para vocês como é que foi feito o processo da instalação do cooler e da chavinha no AZBox Thunder, né? Bom, era para ter feito essa gravação antes da montagem, né? Porque ficaria até mais fácil, mas aí eu acabei esquecendo. Então, a pedidos aí, vou mostrar como é que foi feito o processo. Vocês vão precisar de uma chave Phillips, estanho, pedaço de fio flexível. Lógico, se não tiver, serve rígido, mas o rígido ele é propenso a quebrar com o tempo, né? Um estilete, um alicate de corte. Eu usei um serra-copo. Isso aqui ele vai na furadeira, né? No diâmetro do cooler, tá? Só que como esse serra-copo era um pouquinho maior e eu não tinha outro, então acabou que meu cooler ele ficou um pouquinho menor, mas coisa bem significante. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aí por isso eu usei um bastão de cola, né, cola quente, para poder fixar o mesmo, porque não daria para parafusar mais. Mas aí vocês podem estar correndo atrás aí de um serra-copo no diâmetro do cooler, que aí vocês podem parafusar depois o cooler na tampa, né? Aqui foi o que eu usei, né, para estar colando, tá? Bom, ferro de solda, que vocês aí, quem tem uma noção de eletrônica aí, já sabe como é que funciona. Então eu já tinha aberto ele, vou mostrar para vocês aqui. Esse foi o processo. Quando vocês forem abrir o receptor, vocês lembram que tem umas borrachinhas, tá? Então vocês vão ter que tirar essas borrachinhas da base ali, ó. Aqui onde fica, são 4, para depois vocês soltarem os parafusos que são Phillips, tá? Tem uma tampinha lateral que vai aqui, né, nesse encaixe aqui dos conectores. E o processo é bem simples, pessoal. É o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tá a chavinha, tá? Deixa eu tentar ver se ela consegue focar. Tô usando o celular aqui, talvez não fique muito bom, tá? Então, ó, a princípio, depois que vocês soltarem os parafusos, o ideal seria vocês usarem uma chavinha fina. Tá vendo esses espaços aqui? São as travas dos toners e do conector RJ45 da internet, tá? Assim que vocês soltarem as travas, é só empurrar que vocês vão tirar os conectores. Pessoal, cuidado para não colocar o toner no lugar errado, hein? Só lembrando a posição aqui, ó, é invertido, tá? O 2 vem primeiro, depois o 1 e depois o RJ, tá? Que depois aí vocês podem não colocar da forma correta e aí pode não funcionar ou apresentar algum problema, né? Então, vocês flexionam, né? Pressionam, né? Para poder soltar os toners, tá? Como eu já tinha feito, tinha colado, tá vendo? Eu colei o fio aqui nessa basezinha para o fio não ficar solto, para não enroscar no cooler, né? Fica mais prático, tá? Então, feito esse processo, é muito simples. É desencaixar a tampa, que eu não tenho onde fixar aqui o telefone. Levantou a placa, tá vendo? Ela sai fácil, muito fácil, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês o processo da chave é o seguinte. Aqui é o conector onde é ligado à fonte. O que eu fiz, pessoal? Eu não quis utilizar as tensões da placa para alimentar o cooler, porque eu posso ter vários problemas. A partir do momento que eu utilizo a placa, eu posso ter aquecimento, eu posso ter variação, eu posso ter oscilação, eu posso ter uma série de fatores devido a dividir a tensão que já é da placa. Então o que eu fiz, pessoal? Eu procurei utilizar a tensão direto da fonte. Esse cooler, ele é um cooler 12 volts. Como a nossa fonte aqui do Thunder é 9 volts por 2 amperes, né? Então o que acontece? Eu dividi a tensão antes, né, de passar pela placa. Então ficou mais tranquilo, eu não vou ter problema de variação ou tensão, né? E o cooler ele consome muito pouco, é meio que insignificante o consumo dele para ter uma variação maior. Mas eu evitei utilizar da placa. Então é um trabalho muito simples, né? Não precisa ter nenhuma experiência, só basta ter uma noção de solda, né? Então eu usei 2 fios, né? Eu até deixei separado aqui. Pode ser
fio flexível ou até sólido, né? Vamos botar assim. Mas se vocês forem parar para analisar, outra coisa, para me fixar essa chave, é uma microchave, né? Normal, liga, desliga. Para começar a fazer o trabalho dela, eu usei o bico do ferro. Eu aqueci o ferro e perfurei a carcaça aqui do Thunder e depois eu fui moldando com o estilete, né? Vocês tomam cuidado aí para não abrir muito, para depois essa chave aí não ficar muito folgada. Aqui ela só está encaixada, ela não está colada, né? Mas vocês também podem usar até Super Bond, algum tipo de cola, até a própria cola quente, né? Então assim, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que foi feito. O conector de tensão, né? Como vocês podem ver, seria esse cara aqui. Então vamos virar ele. Aqui nós vamos ter, ó, onde esse fio vermelho está conectado, pessoal. Deixa eu ver se ele consegue focar aqui. Não consegue focar. Seria o positivo da fonte, tá, pessoal? Positivo da fonte. Onde esse outro fio preto tá, onde está meu dedo aqui, ó, seria o negativo da fonte, tá, pessoal? Então é o seguinte, vou mostrar aqui vamos pro primeiro processo da chave. Eu usei o fio vermelho que sai do positivo na chave, como vocês podem ver aqui, tá? Esse fio um pouquinho mais grosso, tá? Ele está na posição da chave aqui, né? E aí o retorno, que seria depois da trilha. O que eu fiz, pessoal? Eu abri a trilha do positivo para a placa. Por que isso? Porque aí eu inibo a tensão diretamente para a placa. Então ela necessariamente é obrigada a passar pela chave, né? Então o que acontece? Se eu deixo a trilha aberta, a chave fica sem função para ligar a placa, para alimentar a placa. Então o que eu fiz aqui, ó? Não sei se eu vou conseguir focar. Ó, pessoal, bem próximo. Nossa, ela é muito ruim para focar, hein? Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Agora a sombra cobriu aqui. Tinha que ser um lugar bem próximo à luz. Não sei se vocês conseguem ver uma marquinha ali, ó. Deixa eu pegar uma chave aqui e mostrar. Bem aqui assim, ó. No pé do conector tem uma marquinha, uma linhazinha branca. Não a linha vertical, ela está transversal. É porque não consigo focar. Bem no pé da base do conector. Não vou conseguir focar. É onde eu fiz a abertura da trilha, né? Eu passei o estilete e cortei a trilha para que não haja tensão para a placa. Para até então ter a finalidade da chavinha. Deixa eu ver se... aqui, ó. Consegui focar aqui de leve aqui, ó. Tá vendo esse risco aqui, ó? Ó. Esse risco aqui, ó, não esse reto, esse lateral aqui, ó. Aqui foi eu passei o estilete para abrir a trilha que alimenta o capacitor aqui e esse outro SMD, para que não haja alimentação diretamente do conector. Então o que eu fiz? Cortei a trilha, soldei um fio no positivo desse conector, levei até a chavinha, tá? E da chavinha retornei com um fiozinho preto na base. Deixa eu procurar mais próximo aqui. Na base deste capacitor. Porque essa trilha ela alimenta esse capacitor, tá? Esse capacitor eletrolítico, né? Então o que acontece? Eu cortei a trilha e alimentei via fio pela chavinha. Então quando eu entro com a fonte, automaticamente ela não vai alimentar a placa, a não ser que eu acione a chavinha atrás, que aí sim ela libera a tensão para a placa. Na sequência, o que eu fiz também? Eu utilizei o negativo, tá, do conector para o cooler. Tá vendo, pessoal? Usei o negativo para o cooler. E o positivo do cooler eu peguei na chavinha também. Ou seja, quando eu armo a chavinha, automaticamente eu armo o cooler e eu armo o Azebox. Então eu tenho uma série com, como é que eu falo, um controle muito rigoroso nessa parte. Eu não fico dependendo muito aí de alimentar pela placa, então não corro riscos, né? Ou seja, automaticamente a partir do momento que você ligou a chavinha, você tem todo mundo trabalhando, né?
Você pode desligar no controle, só que é o seguinte, mesmo você desligando no controle remoto, o cooler ele vai continuar trabalhando, porque eu não quis utilizar a placa para fazer esse tipo de corte, né, de desligamento do cooler. Então, um processo simples. Quem tem uma noção aí de eletrônica ou de solda, na verdade é bem básico o negócio, né? Então é isso, fica aí a dica, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer o fechamento novamente, né? E já volto com ele ligado. Outra coisa, fica aí, pessoal. Para fechar, da mesma forma que foi aberto, tá? Fixa a placa, tá? Se vocês puderem dar um pingo de cola aqui para poder fixar os fios, é melhor, para não ficarem soltos dentro em cima da placa, né? E na sequência vocês vêm colocando, e toma cuidado a sequência, tá? Vocês vêm colocando aqui, ó, presta atenção aí nos turners, né? Toma cuidado para não entortar os pinos, tá? Que aí depois, se entortar os pinos, dá um trabalho para você acertar, e aí vocês podem correr o risco de quebrar também. Então vai colocando na posição, tomar cuidado para não errar, tá? Tá? Feito isso, vou fixar o fio e eu já volto. Vamos lá, pessoal. Então, ó, deixei um pouquinho o fio do cooler mais comprido, tá? Para poder fazer o fechamento depois, que se você deixar ele muito curto, você não consegue conectar o flatzinho aqui, ó, o chicotinho aqui do touch, tá? Vamos lá, já fechei, tá? Cooler desligado, conectei o cabo de AC, tá? Ou seja, DC, chavinha, vou armar a chavinha, o cooler começa a trabalhar, ligo o receptor e é isso aí. Imaginava, pessoal, que o vídeo fosse ficar um pouquinho menor, infelizmente, né, para dar mais detalhes aí para o pessoal, ficou um pouquinho comprido, mas fica a dica aí para quem tem o interesse de não ter problema com aquecimento, tá? Um abraço a todos aí, valeu, até a próxima.